neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A gente tem que aprender a viver na dimensão do Espírito. E aí tudo se torna mais fácil, mais agradável, né? Então, às vezes a gente deixa só para na hora da igreja, mas nós temos que estar na presença de Deus, buscando o Espírito de Deus em todo o tempo, né? O salmista Davi, ele diz no Salmo 34, louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará de contínuo na minha boca. Aleluia, ele está louvando, né? Eu, graças a Deus, como eu já disse aqui, cantar eu não sei, né? Mas lá sozinho, lá não tem ninguém para olhar, eu canto lá sozinho. Aí eu canto, eu choro. Então, é gostoso, né? A gente tem que estar na presença de Deus. E dia 18, né? Eu falei aqui para os irmãos que no dia 18 eu fazia aniversário que eu fui batizado, 44 anos. E foi tão bom que no dia 18 eu fui chamado para pregar, bem no dia 18. E aí eu pude expor, né, um pouco daquilo que eu vou falar aqui, da vida da gente nessa trajetória que nós estamos louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Então foi ali pelo meados do ano de 78 que a minha filha, né, de criação, com 7 anos, Satanás atormentava ela queria se matar com 7 anos de idade. E aí a minha esposa tinha uma vizinha perto, convidou ela, vamos lá para a igreja, que Deus pode libertar sua filha. E aí começou essa trajetória, minha esposa foi, né? Sempre primeiro as mulheres, né? Os homens sempre é mais difícil para ir. Aí ela foi, ela voltou toda animada. Eu já tinha conhecido o Evangelho há mais ou menos 10 anos atrás daquela data. Alguém pregou para mim e eu chorei na presença de Deus. Aquele dia foi uma coisa muito forte, mas como não tinha um acompanhamento, era muito longe. Satanás entrou no meio daquela reunião que nós fazíamos lá no sítio. Aqueles irmãos abençoados, eles andavam cerca de uns 40 quilômetros, atravessavam a cidade, que era a nossa cidade, eles vinham de outra cidade, e eles iam até nessas fazendas onde nós morávamos, né? E ali eles pregavam o Evangelho. E eu nem ia falar isso, mas já entrei no assunto, eu vou continuar. E naquele tempo, né, conhecido como Domingo de Páscoa, e para quem não conhece a Deus, o Domingo de Páscoa é propício para encher a cara. Domingo de Páscoa, Natal, Ano Novo, né? Para quem não conhece a Deus, é assim que funcionava, né, irmãos? E naquele dia a situação nossa estava um pouco difícil, e em casa não tinha bebida, não pôde comprar. Mas como diz o ditado, né, para encontrar com o diabo não precisa levantar de manhã cedo não, que ele está esperando no caminho. E eu saio de casa, vou até a casa de um colega meu, e ele disse: quer tomar alguma coisa? Ô rapaz, se eu quero, hoje não tomei nada em casa. Aí ele vem: por que você quer? Eu tenho vinho e tenho pinga, cachaça. Falei para ele: mistura os dois. Para quem bebe sabe, aquilo é uma coisa terrível para subir, deixa a pessoa fora do ar instantaneamente. Não foi muita coisa que eu bebi não. E aí já fiquei alegre, já lá tinha 2 colônias, né? Tinha a colônia de baixo e a colônia de cima.
E vai nós para a colônia de cima, arrastando um pouco a perna. Aí chega lá na primeira casa, os irmãos estavam lá, evangelizando o povo, fazendo uma reunião. Quem diria que eu ia parar num lugar daquele, mas nunca. Ser crente é a última coisa que eu pensava na minha vida, era um pavor ser crente. Mas eu fui, atravessou uma casa e na terceira eu fui lá. Eu estava tão ruim, né, que às vezes a pessoa prega, mas estava deitado na calçada, né, mas é figuradamente, mas eu não, era literalmente, eu estava deitado na calçada, ali naquele lugar, e os irmãos lá, pregando a palavra, cantando hinos, e aquilo entrou no meu coração. A hora que eu dei uma firmada nas pernas, eu levantei e fui até lá. Como eu cheguei depois, eu sentei na última cadeira, e Deus começou a movimentar o meu interior. Começou a movimentar o meu interior naquela tarde. Quando eu vi, vocês veem que eu sou chorão, né? Aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Aí o Espírito de Deus caiu sobre todo mundo, chorava todo mundo naquele lugar. Foi aí pela primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Então por isso que eu digo, né, que às vezes a gente olha para as pessoas e fala, Deus não vai falar com aquela pessoa, lá de jeito nenhum, a vida dele. Não é esses que Deus está procurando. Quando questionaram ele disse assim, olha, não precisa de médico as pessoas que estão são, mas sim os que estão doentes. E eu estava doente naquela época, né? E fui ali, e fiquei um tempo ali, né? Mas depois eles foram embora, aí inventaram umas fofocas dos pregadores lá, e eles tiveram que ir embora, não voltaram mais. Aí fiquei lá, na fazenda, mais uns par de anos. Depois eu vim para a cidade, aí aceitei Jesus umas 2, 3 vezes, mas teve um dia, nesse ano que eu comecei a falar aqui de 78, aí eu fui na igreja com a minha esposa, e ali o Espírito de Deus falou novamente comigo, né? E ele me convenceu que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus. E ali eu levantei a mão, entreguei a vida para Jesus, no ano de 78. Aí, dia 13 de agosto, a minha esposa foi batizada, mas eu sou um pouco duro na queda, né? Eu tenho que saber se eu estou fazendo a coisa certa ou errada. Eu falei, não vou batizar agora, que eu não tenho certeza, né? Eu quero primeiro saber o que é que eu estou fazendo, se eu vou ou não vou batizar. Aí quando ela batizou no dia 13 de dezembro, bastante irmãos, naquele tempo estava bastante gente, o avivamento estava começando na igreja, e aí na beira do rio do Mirante ali, foi feito o apelo, quem quer batizar no próximo batismo? Eu estava convencido que eu queria, aleluia, eu já estava convencido que eu queria. Então no dia 18 de dezembro de 1978, eu desci as águas, ali também, e aí começou essa trajetória, como eu já falei para os irmãos aqui, né? Uma alegria inexplicável entrou no meu coração. É só quem aceita Jesus e compreende o plano que Ele tem na vida é que sente essa alegria, né? E nessa alegria começou a minha jornada, e eu trabalhava, a firma, né, antigamente era Varga, eu era preparador de máquina, então eu ia de máquina em máquina, e eu evangelizava todo mundo, até os tornos, pregava para os tornos com o RP. Quando a gente é novo é uma beleza, né? A gente é novo, quer falar para todo mundo. E aí, o diabo, né, que ele não deixa quieto, né? Tinha um rapazinho lá, muito colega meu, gostava muito dele, gosto até hoje, nunca mais vi ele. Eu tinha comprado um Fusca na época,
A maior alegria é você comprar um Fusca naquele tempo. Hoje não, ninguém quer o Fusca. Naquele tempo é tirar a carta, não, eu já vou comprar o meu Fusca. Eu fui e comprei o Fusca, sabe o que ele falou para mim? Você está alegre? Não é porque você está indo na igreja, é porque você comprou um carro agora. Hoje não pode nem falar que Fusca é carro. É porque você comprou um carro, você está alegre. Ele falou, vou te dar para você 4 anos. Essa alegria vai acabar. Profecia do diabo. Eu conheço muita gente que não passa de 4 anos e abandona. E aí eu disse, e agora? Agora Satanás, a briga é entre nós dois. Já não é com o rapaz, porque ele não sabe o que ele está falando, né? Mas a briga é entre nós dois. E aí passou 4, passou 8, passou 16, passou 40 e agora 44. É que surge mais perfume a embalaia, é de coce marrada e chamada malamaia. Aleluia. Então, chegou-se no final de dezembro que eu batizei. Eu não lembro se foi naquela mesma noite que eu fui para a igreja. Lá eu peguei o meu primeiro envelope de dízimo, porque o bolso é o mais que demora para converter. Demorou quase 1 ano para converter o bolso. Mas aí eu peguei o meu primeiro envelope de dízimo. Também não sei se foi no mesmo dia, peguei um cartão da leitura da Bíblia. E hoje a gente leva a sério tudo isso, né? Então, que isso me faz alertar os irmãos que a gente não pode parar no meio do caminho, porque lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, ele diz, aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. É esse, é aquele que persevera, né? Aí eu me lembrei de que Salomão disse, né? Não adianta a gente começar bem, o importante é a gente terminar bem. Salomão, ele disse assim, olha, melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, o final de tudo isso que nós estamos vivendo é que vai ser a nossa alegria completa. Então, se nós pararmos no caminho, como eu estou dizendo aqui, eu já recebi muito do céu na minha vida, muita alegria, muito gozo, mas se eu parar, não vai ter nenhum sentido. O melhor é quando você chega lá no final, né? Você chega lá no final, aí é que Deus vai te dar, né? Tinha um cântico, acho que é da harpa, né? Que fala, depois da luta te coroará, né? Depois da batalha, né? Depois da batalha te coroará na cidade de Sião. Aleluia. Aleluia, nós vamos receber a coroa se nós perseverarmos até o fim, né? Eu fico um pouco assim, meio admirado com as coisas que Deus faz, porque eu não tenho estudo. Eu fiz até o 4º ano, eu tirei o diploma ainda, né? Nem na marra, mas tirei. Mas Deus mostra alguma coisa que a gente vai vendo, mas só que eu não ponho assim, né, direto, porque a gente tem que ouvir os mestres, né, para depois a gente falar. Então, eu estava pensando, né, que eu estou vendo muito falar do avivamento que está para vir, e que esse avivamento está para chegar, mas eu tenho sempre um pé atrás, que pelo que a Bíblia ensina, nós vamos entrar num tempo difícil. É difícil. Se eu for lá ler onde eu acabei de falar aqui, lá em Mateus 24, no capítulo 12, Jesus fala que é para a gente vigiar e orar, tomar cuidado. E um pouquinho ele fala ainda.
e vão lançar muitos de vocês na prisão e vão matar alguns de vocês. Por isso que ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, aleluia. Então eu fico aí, glória a Deus, e eu peço a Deus que venha o avivamento que estão falando, mas eu fico pensando que está mais para a gente passar dificuldades aí. Por quê? Porque a vida da gente não é fácil, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado e ter sempre alguém alertando a gente, para a gente não parar, né? Lá no livro de Hebreus, né? Em capítulo 10, versículo 25, a Bíblia ela exorta nós assim, ó, não deixando de congregar. Tem outra que fala, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando um aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo, e não é uma boca só que fala, é falado nas igrejas, é falado na internet, para todo lugar que você vai, que Jesus está voltando. Aleluia, que Ele está chegando, e que nós temos que estar preparados, né? Então, se fala, é isso aí, diariamente. Mas, como eu disse aqui, pode haver dificuldade, que Deus tenha misericórdia, que nós não venhamos passar por nada, né? Que a gente não está aqui como profeta do diabo, do reino das pessoas, profetizando desgraça, mas é o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia diz. Eu vou até ler lá, deixei marcado, eu não ia ler, mas vou ler, já marquei aqui. Aqui eu vou ler do versículo 7 até o 14 lá. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão um aos outros, e um aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu falo sempre, né, que não é, quando eu faço uma crítica, eu começo por mim. É fácil a gente criticar os outros, a gente faz sempre certinho. Mas a gente, às vezes, pregando a palavra, na euforia, a gente promete coisa para a pessoa que não está na Bíblia. Naquela euforia, venha para Cristo, que os seus problemas vão acabar. Não é assim que a gente às vezes faz? Venha, porque vai mudar tudo, a sua vida vai ser 1000 maravilhas. E não é assim. Tem dificuldades, né? Então, eu escolhi hoje para falar, né, sobre um personagem chamado Caleb. Os irmãos conhecem. Você conhece o Caleb ou não? Você vai conhecer ele hoje. As pessoas estão chegando agora, né? Mas nós já conhecemos o Caleb faz muito tempo, né? Mas, então abra sua Bíblia aí, Josué capítulo 14. Você já vai começar a ver o Caleb aí. Oh, glória a Deus! Eu sinto a graça de Deus. Abaixo dele, abaixo dele mais. Aleluia! É notório, né?
A pastora já disse aqui, mas é verdade. Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estou aí. Aleluia. Ele pode estar sentado aí. Ele pode estar sentado bem pertinho de você. Porque a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, se não vier do céu, não tem jeito. Não tem jeito se não vier do céu. Nós somos simples humanos, cheios de paixões mundanas, mas Deus, Ele abriu o nosso entendimento para nós estar à frente dos trabalhos, glorificando a Deus. E você que está aqui, eu sei, está todo mundo hoje sentindo a graça de Deus. A gente percebe que o Espírito de Deus está movimentando esse lugar. Poderia estar cheio? Poderia, mas não era para estar, porque só está esse, né? Então é só esse aqui. Então eu brinco com as pessoas, quanto menos a gente, nós leva mais bênção para casa. É mais pouca gente para repartir. Nós vamos levar mais bênção hoje para casa. Ei, Tilmar, glória a Deus. Aleluia. No capítulo 14, aí no versículo 6, essa biblinha aqui é nova, ela está brilhando um pouco, vou ter que usar o óculos. Dei a minha velhinha embora, essa aqui está dando trabalho para acostumar. Diz assim, ó: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como eu sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei. Diga comigo: perseverar. 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 Aleluia. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que eu já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora é a minha força para a guerra, para sair e entrar. Agora, pois, me dá esse monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que Enaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor seu Deus. Oh, glória a Deus, bendito seja o teu nome, Deus, maravilhoso, grande e poderoso. Aleluia, que tenha tentado, Pai, para um lugar aqui tão pequeno, com pouca gente, o Senhor tem olhado para cá, Deus. Ele piriama, aleluia, aleluia. Aqui, para a gente entender aqui um pouquinho, tem que dar uma passeada na história, né? Senão fica meio difícil de entender. Deus, quando Ele chamou Abraão, Ele fez uma promessa a Abraão. Ele disse: Abraão, essa terra que você está aqui, eu vou te dar para você, para tua descendência, para tua parentela. Eles vão herdar tudo isso aqui.
mas os planos de Deus não são os nossos planos. Quando nós queremos uma coisa, nós queremos para agora, né? Se você planejou hoje, amanhã cedo você já quer, mas Deus, Ele tem os seus caminhos, né? Por isso que Jeremias diz assim: os caminhos do Senhor são tão altos, muito mais altos do que os nossos caminhos. Então nós não podemos alcançar o caminho dele. O que resta para nós é ficar na fé daquilo que é falado, daquilo que é prometido, porque Deus é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Antes de eu ir adiante, Deus está assinando alguma coisa. Eu não sei se é um projeto que você tem, eu não sei se é um projeto ou um plano que você tem, alguma coisa. Deus está assinando. Tinha palavras que eu faço. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu às vezes não gosto de falar essas coisas, né? Porque eu sou muito preservado nessas coisas. Mas quando eu orava ali, eu vi uma escritura muito bonita. Orando, vi aquela escritura, e a pastora leu aqui: a mão direita de Deus está escrevendo hoje. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então ele prometeu, mas sabe o que ele disse? Foi primeiro Abraão, a sua descendência vai ser escravo lá no Egito por 400 anos. Depois eu vou tirar eles de lá, e eles vão voltar com muita riqueza para cá. Aleluia. É isso que eu digo, que nós temos que perseverar. É por isso que o salmista, e eu insisto muito nisso, que ele diz no Salmo 119, versículo 11, para guardar, para esconder a palavra no coração, para a gente não esquecer daquilo que Deus faz. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela permanece. Ainda estava em casa hoje lembrando aqui, acho que foi Pedro que disse: cai-se, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então cabe a nós, a cada dia que nós ouvirmos alguma coisa, guardar no coração. Aleluia. Acho que foi esses dias que foi lido aqui, né? Ou foi na sede, que disse assim: Maria ouvia aquelas coisas e guardava no coração. Aleluia. Eu tenho que guardar no coração as coisas que Deus fala, aquilo que Ele faz, porque Ele vai fazer grandes coisas. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E assim aconteceu, eles foram para o Egito, ficaram 430 anos, mas Deus não esqueceu da promessa. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem que fale e depois ele não venha fazer. Ele não é o homem, Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Aleluia. Ele próprio disse através do profeta: eu faço a ferida e eu curo, eu abro a chaga e eu saro, e operando eu, quem me impedirá? Ninguém pode impedir Deus. Ei, aleluia. Oh, glória a Deus. Um certo homem chamado Moisés, ele arrumou uma encrenca no Egito, ele teve que sair corrido, e quando ele saiu do Egito ele tinha 40 anos, e ele ficou mais 40 anos no lugar que ele foi se esconder lá. Por lá ele casou, formou uma família, e a Bíblia diz que ele apacentava o rebanho do seu sogro. E um dia
Ele está apacentando um rebanho, lá tem um monte que está lá até hoje, e no pé daquele monte tinha uma sarça. Até hoje eu vi a sarça verde. Alguém falou que era seco, não sei agora, mas eu acredito que era verde, porque seco, né? Pode ser também, né? Alguém disse, agora esse ano que eu vi falar, nunca tinha visto. Ele olha para lá no pé daquele monte, aquela sarça estava lá, de repente um fogo pega naquilo lá, no pé do monte, e aquelas labaredas andando no meio daquela plantação, daquela sarça. E ele olhou, foi uma coisa estranha, era para estar queimando, não está queimando nada, que a sarça não se queimava. A Bíblia diz que Moisés virou para lá para ver o que era, e Deus disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e eu desci para livrar eles. Aleluia, aleluia. Deus desce do céu, aqui Ele está aqui hoje. Ele desce do céu para abençoar o seu povo, para cumprir o seu propósito. Ninguém frustra o plano de Deus. Aleluia, aleluia. E aí começou essa caminhada. Moisés tirou esse povo lá do Egito e foi levando lá para aquela terra que Deus tinha falado com Abraão. Essa terra chama Canaã. E Deus disse assim: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Era uma das maiores maravilhas que tinha para produzir, era aquela terra, e parece que é até hoje ainda. E ele sai, Moisés leva aquele povo, e eles tinham um caminho pertinho para chegar lá, mas como o plano de Deus ninguém entende, é só Ele, e ninguém pode questionar. A Bíblia diz que Ele não levou o povo pelo caminho mais curto, para que o povo não visse a guerra, porque lá tinha muita guerra. Vou levar ele pelo caminho mais curto, eles vão ver a guerra, vão ficar com medo e não vão querer ir. Mas a Bíblia diz que Ele levou por um caminho mais difícil, e nesse caminho tinha um mar chamado Mar Vermelho. E eles vão indo, saiu na carreira de lá. Quando chega perto do Mar Vermelho, fazer o que agora, né? Eu já falei isso, mas agora não tenho muita certeza, não falo mais. Diz que tinha montanha dos dois lados, perto do mar, e o exército de Faraó atrás. Não sei se é para florear um pouco que a turma coloca, né? Até vou procurar no mapa ver se tem montanha lá perto do Mar Vermelho. Aí, eu sei que o povo estava atrás deles. Ele arrependeu de deixar sair o povo. Disse: não, vamos atrás desse povo aí. Nossa, eles estavam tão bem aqui trabalhando para nós, vamos atrás dele. E quando eles chegaram, uma distância que o povo viu, o povo temeu. Por isso é que eu disse, a gente tem que perseverar. Se Deus falou para você, vai, não, mas tem espinho, tem coisa, eu tenho que passar, mas Deus mandou, eu vou passar, eu vou andar, eu vou caminhar, eu não vou parar, eu vou em frente. Aleluia, aleluia. Chegaram no mar, já desanimaram, já começaram a murmurar, e até Moisés perdeu um pouco a estribeira e começou a reclamar. Deus disse: ô Moisés, até você, rapaz, o que você está clamando? O que você está aí com medo? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então vai, você tem uma vara? Você tem uma vara? Você tem uma vara? Você tem uma vara? Bate no mar e ele vai abrir. Aleluia. Ele vai com aquela vara, bate no mar milagrosamente,
A água, a Bíblia diz que formou um montão do lado de cima e outro montão do lado de baixo. É Deus no comando, meu irmão. É Deus no comando, irmão. É Deus no comando da sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu ir no final aqui, mas vai até 10 horas. Glória a Deus. Eu gostava quando estava inspirado, né? Que Deus dava, porque não é todo dia, né? Tem dia que está meio difícil. Aí eu pregava no centro de recuperação e eu gritava: quer que para? Não, não, não para não. Vai mais. E a hora passando. Mas graças a Deus que ele está aqui, né? E aí eles chegaram. Eu não vou nem contar a história dos 40 anos no deserto, mas vou chegar agora aqui, lá direto lá. Eles chegaram. É cabeceira que fala? Na cabeceira, na entrada de Canaã. Estava pertinho. Aí Moisés falou para: olha, eu vou escolher 12 homens aqui, vocês vão espiar a terra para ver se a terra é boa, se a terra é gorda, se a terra é magra. Vocês vão e me trazem a resposta. E foram os 12. E quando volta aqueles 12, 10 já tinham desistido. 10 já tinham desistido. Sabe por que eles desistiram? Eles chegaram e falaram: ô Moisés, a terra é boa. Trouxemos um cacho de uva, era tão grande que eles tiveram que amarrar numa vara e colocar no ombro de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. É aquilo que Deus tinha prometido. Terra que manda leite e mel, aleluia. É isso que Deus tem para nós, aleluia, aleluia. Isaías 1,19 ele diz: se vocês ouvirem e me obedecer, vocês vão comer o melhor desta terra, aleluia. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E aqueles 10 vêm e dizem assim: ei Moisés, a coisa é boa, só que tem gigante. Tem gigante no nosso caminho. Não é assim não, você vai passar de qualquer maneira. Tem gigante para a gente poder derrubar, para a gente poder atravessar. Quando eles começaram a falar, o povo já, ninguém mais já queria ir. Nós não vai, tem gigante, nós não vamos. Caleb, ele com Josué, puseram na frente do povo e disseram: vocês ficam quietos, calem a boca aí, porque se Deus agradar de nós, Ele vai colocar nós dentro daquela terra lá. Eu sempre oro e eu falo: Deus, se agrada de mim. Se agrada de mim, porque se Deus agradar de nós, não tem barreira, vai acontecer tudo de bom na nossa vida. Por isso Ele tem que se agradar de nós. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E aí, esse Caleb que nós vemos aqui, ele foi um que perseverou, que nós vimos aqui 3 vezes, fala, né? Que ele perseverou, aleluia. E por ele perseverar, diz a Bíblia aqui, porque ele perseverou, então ele tinha argumento para chegar diante de Deus e pedir. Por isso que nós temos que ter argumento, fazer coisa boa, para nós ter argumento para chegar diante de Deus e inquirir aquilo que nós estamos precisando. Foi o que ele fez aqui. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, Gilgal e Caleb, filho de Jefoné. O que Eliseu lhe disse: tu sabe a palavra do Senhor, falou para Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando ele prometeu. Eu estava na batalha, estava na guerra, estava com todo vigor. Mas a gente não entrou naquele dia, mas Deus fez uma promessa para mim. Através de Moisés, Deus fez uma promessa para mim. Ele disse: aonde pisar a planta do seu pé, eu vou te dar para você em herança. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele tinha argumento para chegar diante de Deus, porque ele já tinha andado agora mais 45 anos. E Deus é tão bom, né? 85 anos já era para estar arrastando as pernas. Mas não, Deus
preservou a saúde dele. Ele disse: como eu era aquele tempo que eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85 e eu estou com todo o vigor, e eu vou enfrentar esse gigantaiada e vou entrar na minha terra. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grande e forte, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos, irmãos, nessa força, vamos nesse vigor. Aleluia. Vem cá, filha, Deus quer te abençoar. Aqueles que cada noite na casa oh, glória a Deus. Oh, Pai, que tem visto, Senhor, a dedicação dessa tua serva. Oh, Deus, tão novinha, mas o Senhor já abriu, Senhor, o entendimento. Oh, Deus querido, eu não sei o que é que ela pediu para o Senhor, mas hoje, Pai, eu declaro na vida dela abundância naquilo que ela quer. Oh, Deus, eu vejo nela um desejo, Pai, de ajudar na tua obra. Faça isso agora, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a casa dela. E prepara, Deus, um dia para que eles estejam aqui também, ou que nós possamos estar lá um dia, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aplaude o Senhor! Glória ao teu nome, ó Deus! Glória ao teu nome, ó Deus poderoso! Aleluia! Deus abençoe os irmãos! Aleluia! Vamos perseverar que nós vamos entrar junto lá.